Eu me chamo Valéria Vieira, eu sou pediatra, neonatologista e eu sou mãe de alunos daqui do CCPA. Eu fui convidada pela escola para falar um pouquinho desses quadros virais, sobre a ida das crianças com sintomas à escola, por conta da demanda. A escola vem sendo procurada por alguns pais que se queixam de que cuidam dos seus filhos em casa quando estão doentes, mas que percebem que quando os filhos retornam à escola, sempre tem uma criança que vai à sala de aula corizando, tossindo, algumas até com sintomas de febre. Então a escola me fez o convite para tentar esclarecer algumas coisas para as famílias e tentar orientá-los. Primeiro que assim, quadro viral existe, né? Muita gente questiona, e todo médico diz que é virose. Na verdade, a gente convive com vírus, com bactérias, com fungos, isso faz parte do ambiente em que a gente habita. E os quadros de virose realmente existem. E eles levam um tempo, como todo vírus, tem um ciclo de vida. E o período de risco é o período exatamente em que esse vírus está sendo transmitido, é a transmissibilidade do vírus. Então, algumas crianças passam um período mais longo, tossindo, corizando, e elas estão indo às escolas e às vezes os pais se confundem, acham que a criança está indo doente. Na verdade, assim, o quadro de risco dessa criança estar na escola é a fase inicial da doença, é aquela em que ela está febril, ou com febre, ou mais decaída, com aquela secreção nasal começando a aparecer, geralmente é o início do quadro viral. Então essa fase aí é a fase em que a criança precisa se ausentar da escola realmente, porque no ambiente fechado, dentro da sala de aula, ar-condicionado ligado, a criança passa a mãozinha no nariz, a criança pega no brinquedo do amiguinho, então vira um ciclo dentro da sala de aula, dentro da escola, que parece que não tem fim. Então essa criança está manifestando a doença, ela está indo para a escola na fase inicial de doença, ela está ali como um meio de transmissão mesmo para a sala. E daqui a pouco você vê que tem 2, 3, 4, 5 crianças doentes na mesma sala. Então é exatamente essa fase aí e que os pais têm que tirar um pouquinho a criança da escola, afastar um pouquinho da escola esses dias para que ela melhore e essa fase inicial de transmissão do vírus ela passe. Isso não quer dizer que essa criança, depois de alguns dias, mesmo com ainda um sintoma de secreção nasal ou uma tossezinha, ela não possa voltar para a escola. Ela pode, porque o período de ciclo do vírus inicial de transmissão passou. E muitas crianças são mais secretivas mesmo e demoram mais tempo para melhorar desses outros sintomas. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Eu sei que muitas famílias não têm um plano B para quando essa criança está doente, né? A criança ficou com febre, mas eu não tenho o que deixar. Ela vai ter que ir para a escola assim mesmo. Então, esse plano B que as famílias precisam ter para nessa fase aí, o pai e a mãe não podem se ausentar do trabalho, mas ter alguém para cuidar dessa criança, pelo menos nessa fase inicial. Então, assim, as medidas de proteção para as crianças na fase escolar, para que elas não fiquem transmitindo a doença, né? Primeiro que assim, muitas crianças nem vão ter alguns sintomas iniciais. Muitas crianças passam por uma manifestação viral de forma muito sutil e não tem febre, então essas vai ser impossível você saber que a criança está ali na escola e que ela está transmitindo algum vírus. Mas as crianças que estão ausentadas da escola. Outro cuidado importante, a orientação sobre a higiene das mãos, essas crianças aprenderem que precisam lavar as mãos, evitar estar entrando em contato com secreção que vem da narina, a higiene nasal em casa, as medidas que o pediatra é quem vai orientar. Então, qual é a grande importância? É que as crianças tenham acompanhamento com o pediatra. Outra deficiência no nosso país porque criou uma cultura de que a criança crescer um pouquinho mais, ela não precisa estar indo para o consultório. Então as pessoas têm o hábito de só levar a criança, quando manifesta um sintoma, ela leva a criança à urgência. O médico da urgência, ele não é o médico da puericultura. Então toda criança tem que ter um médico de referência, aquele em que de maneira periódica
os pais levam ao consultório para fazer o quê? Medidas preventivas, orientações, fazer os exames se forem necessários, triar doenças que a criança possa ter. E esse pediatra vai ser aquele que vai guiar esses pais, inclusive em que a criança tem uma deficiência vitamínica, a criança tem uma anemia, é ele quem vai guiá-los como tratar. Associado a isso, esse pediatra também orienta os cuidados com essa criança em caso de doença. Então, quando os pais são orientados, esse índice de infecções ele é muito menor, porque você já faz medidas preventivas de alimentação saudável, de atividade física para essas crianças, vacinas, né? Com a pandemia, as vacinas terminaram ficando postergadas. Então a gente percebeu um número muito grande de crianças com calendário vacinal incompleto. E é sabido isso por todos que vacina é um método importantíssimo de prevenção de doenças e manifestações graves, né? Então assim, o pediatra ele vai orientar esses pais quais as vacinas que a criança precisa tomar, quais as medidas de cuidado com elas. Consequentemente, essas crianças vão precisar muito menos irem para a urgência. Então, a gente percebe que como as pessoas não têm o hábito de levar ao pediatra, isso o pediatra é criança grande também. Os adolescentes esquecem que existe uma especialidade da pediatria chamada herbiatria, que ela é para tratar, acompanhar, fazer consultório das crianças que estão numa fase de adolescência. Então o menino cresce um pouquinho mais, os pais dizem, não tem mais, não precisa mais, ele está crescendo e só vai se aquele adolescente manifestar algum sintoma ou se perceber que ele não está crescendo, o menino não está crescendo, vamos agora atrás do endócrino. Não, ele precisa também fazer puericultura. Então, profilaxia é a coisa mais correta a se fazer. Se você tem filhos que são bem alimentados, com orientação adequada de alimentação, que têm hábitos saudáveis, né? Que fazem atividade física, isso, de maneira geral, diminui absurdamente o índice de crianças doentes. Então, uma orientação é que as crianças estejam com o calendário vacinal em dia. Outra, que elas consultem o pediatra de forma habitual e esse pediatra seja o seu guia, a sua orientação na hora da urgência. Muitas vezes a criança nem precisa ir para a urgência, quando ela tem um pediatra que é o seu pediatra de consultório, né? Ele mesmo vai orientar o que você deve fazer. Com relação à convivência, com a pandemia também criou o hábito das pessoas se isolarem mais e alguns ainda estão nessa vivência das crianças perderem o hábito de estar em comunidade, de estar ao ar livre. Então, criança precisa estar no ambiente escolar, precisa, porque faz parte do desenvolvimento da criança, habitar um espaço em que ela conviva com outras crianças. A questão do ensino é importante, mas a questão da sociabilidade é importante, o meio social é importante para o desenvolvimento psíquico, para o desenvolvimento emocional. Então a escola é importante. O convívio ao ar livre, a vivência da criança em ambientes abertos, ela precisa disso, isso gera uma criança mais saudável. Correr, ir a parque, a praia, isso é importante. E as pessoas com medo da pandemia terminaram que criaram um ambiente fechado e que a criança só brinca dentro de casa. Se não manifesta agora um sintoma, manifesta no futuro. Então, quebrar essa barreira. A vacina está aí, as crianças estão sendo vacinadas, estão tendo uma vida mais livre da preocupação do Covid, porque estão sendo vacinadas, estão ficando mais protegidas. Então, quem não vacinou, não só o Covid, mas as outras doenças de maneira geral, leve as crianças para vacinar. Logo em breve teremos uma mudança de estação, consequentemente muitos vírus, muitas coisas estarão no ar, estarão no contato. Então vamos proteger, a gente não esquecer que existe meningite também, que pode ser prevenida com vacina. A questão, alguns pais perguntam sobre o uso de medicações para tratar parasitoses, mas isso não é para ser uma conduta tomada pelos pais por iniciativa própria, tá? Eles têm que ser orientados, a criança precisa fazer exame, a criança ser medicada de forma correta.
Então, dentro de todos esses cuidados de higiene, de vacina, de ar livre, de uma alimentação saudável, precisa da cultura de visitar o pediatra, porque ele é que vai ser o seu guia na hora que a criança adoecer, mas também na hora que a criança estiver saudável. Despertando os líderes do futuro.